galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Roteiro Teamcast, o podcast da Escola Sabatina dos Adolescentes aqui da Igreja da FAP, em parceria com o Colégio da FAP. Eu sou o Bruno e hoje nós vamos falar sobre um tema que mexe com a gente, que tem como título a lição dessa semana, né? Julgamento ilegal. Um tema que faz a gente pensar sobre os momentos mais injustos da história, sobre o julgamento de Jesus, um processo cheio de falsos testemunhos, manipulação e covardia, mas também cheio de amor, de propósito e de coragem. E para esse papo dessa semana, eu trouxe aqui a Luísa e o Frank, eles que são nossos alunos aí do terceirão, já estão logo mais se despedindo aqui do Colégio da FAP. Se apresentem, fala de onde vocês vieram e como é que tá o coração aí para essa reta final. Começando aqui pela Luísa. Oi, gente, eu sou a Luísa, como o Bruninho disse. Eu sou aqui do Paraná mesmo. Eu nasci em Maringá, pertinho aqui da FAP. E o meu coração para esse final de ano e para eu estar me formando tá muito animado com as novas histórias e ciclos que virão. Mas também bate aquela tristeza, aquela saudade de relembrar, ver tudo que eu me formei, como eu me formei, o que eu me tornei aqui na FAP, tudo que eu vivi, já dá uma saudade, mas também uma animação para os próximos capítulos. Então, você imagina como é que tá o coração de você, Frank. Bom, eu sou o Frank, como o Bruninho disse também. Eu sou de Vinhedo, uma cidade do interior de São Paulo. Eu vim para a FAP aqui em 2023 e, assim como a Luísa disse, eu acho que eu estou muito animado para viver os próximos anos, né? O ano que vem eu estou me mudando para os Estados Unidos para fazer faculdade numa cidade chamada Walla Walla. É uma universidade adventista também lá. Mas também dá aquele pingo de saudade, né? De lembrar de tudo que a gente viveu aqui na FAP. Foi muito especial pra gente. Que bênção, que maravilha. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Um negócio muito legal que você falou, né? Você vai poder a oportunidade de estudar em outra universidade adventista no Brasil. Inclusive, você que está nos acompanhando aqui, relembrando, somos uma instituição de ensino. Então, se você tem um desejo de ver uma experiência em um campus essencial e estudar aqui, essa é a tua oportunidade. As matrículas estão abertas. E quem sabe até terminar o ensino médio e ter a oportunidade de estudar fora do Brasil, assim como a FAP está oportunizando aí essa oportunidade para o Frank. Então, ó, é a sua oportunidade, não perca essa chance. E bom, a gente está aqui, antes de começar o tema da lição, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Frank e para a Luísa. É uma pergunta secreta, eles não sabiam, mas eles vão saber responder, é bem tranquila, tá? Frank, qual pessoa da Bíblia você gostaria muito de conhecer no céu? Bom, eu acho que uma pessoa que eu gostaria muito de conhecer é Daniel. Daniel e eu acho que seus amigos também. Eu acho que as histórias que eles viveram naquela época foram realmente muito impressionantes e ouvir da pessoa que realmente viveu aquilo na hora, eu acho que deve ser muito interessante. Então, eu acho que conhecer eles e realmente conversar com eles deve ser uma experiência muito interessante, né? Muito legal. Com certeza, chegar no céu um dia terá muitas surpresas, né? E poder encontrar um personagem, alguém que a gente queira, assim, nossa, vai ser muito legal. E Luísa, qual música mais te aproxima de Deus? Calma aí que me pegou desprevenida Agora ela vai falar aqui. imperfeita. Também, nossa, que música, né? Tanto que ela tá ficando conhecida. Não, vou aproveitar aqui e fazer um merchan, né? Exatamente, Faz o gente. merchan, faz o A merchan. nossa música é Imperfeito, tá? Muito conhecida, é uma música muito especial que a gente cantou como coral. Pelo menos pra mim, ele também faz parte do coral. Foi uma experiência muito legal a gravação, apresentar nas outras igrejas e ver o quanto as pessoas estão gostando, gravando vídeos e mostrando, é muito especial. Agora falando... Antes de você falar, tá pertinho de 5 milhões, tá, galera? Então corre lá no Verdade. YouTube do Survey Plus e não perca a oportunidade de conferir. Quem sabe Jesus quer alcançar o teu coração através dessa canção. Não percam essa oportunidade, tá muito bonita a música. Eu tenho uma música que eu gosto muito, que na verdade minha mãe cantava pra mim quando eu era criança, que fala sobre os sonhos de Deus pra nossa vida. Eu não tô lembrada agora ao certo do nome, mas é uma música que fala que por mais que a gente sonhe muito, o sonho de Jesus sempre é maior. E sempre ele tem os planos que vão... Verdade, canta aí, você Não, canta gente, no coral. isso.
que vão conduzindo a nossa vida. E eu lembro que eu, pequenininha, eu conversava muito com a minha mãe sobre e o primeiro dia da escola, como as coisas seriam. Eu ficava muito ansiosa para saber como as coisas seriam. E ela falava que sim, é muito importante eu sonhar, mas que os sonhos de Deus sempre são maiores, que era para eu ficar tranquila, que Jesus sempre ele conduziria. Então a música que eu gosto muito é muito importante pro meu relacionamento com Deus e também da minha mãe e com a minha família. Ah, que bonitinho, muito bom, muito bom. Gostei, ó. É muito legal. Galera, antes de começar aqui, vamos fazer uma oração. Convido você que está aí de casa também. Vamos convidar para Jesus estar aqui conosco, que a gente possa ter uma boa estudo da lição aqui agora, né? Oremos. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, ó Pai. Vamos agora entrar no assunto da lição, que o Senhor possa falar ao nosso coração e que possamos ser usados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição dessa semana, ela fala sobre esse julgamento ilegal, né? E a gente parando para analisar a história de Jesus mais a fundo, eu realmente descobri detalhes que eu confesso que eu fiquei assim, caraca, eu não sabia, mesmo com tantos anos de adventismo, eu fiquei, caraca, esse detalhe aqui é importante, e eu fiquei, como isso constrói toda a narrativa da história, né? O verso-chave se encontra lá em Marcos 15:15, que diz assim: Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para ser crucificado. Eu fico com a minha mente, ela fica voltando naquela cena, né? Imagina, os discípulos ali, a multidão, crucificam naquele momento de julgamento de Jesus. Só que mesmo assim, Jesus, com tanta pressão da multidão, sabendo que ia passar por tudo aquilo, ele se manteve tranquilo, porque ele tinha um propósito maior, que é o propósito da salvação. E Luísa, queria começar contigo com uma pergunta, que o que mais te chama a atenção nesse momento da história de Jesus? Então, eu confesso que eu também, mesmo sendo adventista de berço, eu também descobri muitas informações que eu não tinha visto. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a questão do quão injusto foi esse julgamento. Tiveram muitas coisas, muitas leis foram quebradas, e esse julgamento foi realmente muito injusto com Jesus. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção foi isso, que foi totalmente ilegal, e que tiveram 6 julgamentos em menos de 12 horas. E esses 2 pontos trouxeram uma aplicação que eu posso colocar para o dia de hoje, que é, muitas vezes, que nem tiveram 6 julgamentos em menos de 12 horas, muitas vezes a gente no dia a dia, a gente julga muito. Sim. A gente julga Porque é ação, né? Exatamente. Tá apontando. E a gente é muito rápido. Muitas vezes, a gente acaba não vendo por que a pessoa fez aquilo, ou por trás da história, não busca conhecer, a gente acaba vendo realmente, julgando ali muito rápido. Outra coisa é que essa questão do julgamento ter sido totalmente ilegal, porque ali foi visto que não poderia ser na Páscoa, que não poderia ser durante a noite, que teria que ser só durante o dia, e que não poderia ser perto do sábado. E o julgamento de Jesus foi quebrando todas as leis. E ali a gente consegue ver, muitas vezes, quando os líderes ou quando a gente está interessado em fazer alguma coisa, e a gente quer muito, que nem os líderes queriam prender Jesus ali por inveja do que ele estava fazendo, muitas vezes a gente acaba não pensando tantas vezes no que é correto, acaba atropelando. Enfim, eu consegui fazer essas 2 reflexões ali que me impressionaram bastante. Muito bom, muito bem pontuado. E Jesus sofrendo aquele silêncio, né? Aquilo tudo em silêncio. E Frank, o que esse silêncio de Jesus, diante das acusações, te ensina? Bom, eu acho que essa atitude que Jesus teve mostra muito sobre o caráter de realmente uma pessoa cristã, e que nesse caso realmente era o próprio Jesus, mas também reflete a quem a gente deve ser hoje. Eu acho que Deus conseguiu cumprir o seu dever de salvar a humanidade através desse sacrifício que ele fez pela gente, né? E às vezes a gente olha e pensa, se a gente estivesse numa situação como essa, a gente seria apto para realmente agir como Jesus agiu? Eu acho que isso é realmente muito importante a ser pensado. Mas eu acho que essa atitude que ele teve mostra realmente quanto ele era misericordioso, quanto ele realmente pensava no plano maior que ele tinha. Isso mesmo. E ele deixa esse exemplo, né? Filho é assim, e a gente para pra pensar, será que eu teria aquela calma? Será que eu teria aquela paciência? Mas dentro do coração dele, ele sabia que o propósito maior era morrer
para salvar. E Eu salvar. acho interessante a gente também dizer que, até mesmo pelos acusadores, ele também mostrou misericórdia naquele momento. Porque ele até ele disse também que, para Deus, que essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo, Mais perdoa, Pai. mas perdoa-os. Eu acho que isso é realmente muito importante, a gente pensar dessa maneira é muito difícil, entende? Uhum. Sim. Agora, até comentando, eu acho isso uma coisa muito interessante. Porque normalmente a gente tá muito acostumado a ver atitudes que ali acabam sendo acabam sendo injustas, e a atitude de Jesus de se permanecer em silêncio, estar calmo, é uma coisa que impressiona, porque sai da normalidade. E eu acho muito interessante que justamente essas são as atitudes do cristão que mostram por meio da vida dele o amor de Jesus. Porque quando você está muito acostumado a ver a injustiça. E quando alguém é injustiçado, normalmente essa pessoa reage com raiva, ela acaba não entendendo. Então, quando você enxerga Jesus ali, calmo, realmente é uma coisa que faz você parar e refletir. Sim, nossa, muito bom, caraca, que legal. E galera, aquele momento ali, a gente para pensar, né? Pilatos sabia que Jesus era inocente, Herodes reconheceu isso, e Herodes também, mas ninguém teve coragem de agir com justiça. E a multidão inteira, crucifique não, faça isso, faça aquilo. E as pessoas ali, e Pilatos, sabendo que aquilo estava errado, como você mesmo apresentou no seu argumento, a reflexão que você fez, Jesus sofreu 6 julgamentos, e aqueles julgamentos não revelavam, estavam totalmente fora da lei judaica, que não, do padrão que deveria ser realizado naquele momento. E Frank, o que a atitude de Pilatos te faz pensar sobre as pessoas que sabem o que é certo, mas cedem à pressão dos outros? Eu acho que a atitude que Pilatos teve naquele momento foi um ato totalmente covarde. Porque como você mesmo disse, e também na lição de terça-feira a gente consegue ver o comentário, diz que no primeiro contato que Pilatos teve com Jesus, ele percebeu que ele era inocente. E mesmo assim ele via que os judeus estavam o acusando com tanto ódio e com tanta inveja, que ele simplesmente ignorou esse fato e continuou seguindo com o julgamento. Então eu acho que isso é uma atitude totalmente covarde, porque ele era, querendo ou não, a justiça naquele momento, entende? E ele deixou isso totalmente de lado e pra, tipo, satisfazer o que o povo estava pedindo naquele momento, entende? Foi influenciado pela maioria daquela forma, e hoje nós somos, né? Querendo ou não, no nosso dia a dia, nosso grupo de amigos, a gente acaba vivendo um pouco dessa realidade nas nossas pequenas ações e atitudes. E já queria perguntar aqui para Luísa, por que você acha que é tão difícil, Luísa, ir contra a opinião da maioria, mesmo quando a gente sabe que ela está errada? Nossa, isso é um ponto muito importante, que isso tem muitas aplicações e realmente é muito difícil. Porque quando a gente está em um contexto que está todo mundo falando uma coisa, mesmo que às vezes a gente saiba que é errado, é muito difícil a gente ir contra essa multidão. Porque, como você falou, muitas vezes a gente é influenciável. E a gente acaba indo no famoso efeito manada. Um vai ali e faz uma coisa, outro vai ali. Você vai e você vai fazer também. Então, eu acho que é muito difícil porque, principalmente a nossa geração, ela precisa muito da aprovação dos outros. E quando a gente vê algo que nos desaprovaria, a gente acaba tendo medo de perder a imagem que a gente gostaria e às vezes a gente acaba não se preocupando tanto em ser o que a gente quer parecer. Tem uma frase muito interessante aqui na lição que fala assim: esteja mais preocupado com seu caráter do que com sua reputação. E principalmente nesse julgamento, a gente consegue enxergar que ali os fariseus eles estavam com medo e justamente Pilatos, ele estava com medo de contrariar, perder a posição dele ali ou perder o prestígio, já que a multidão estava fazendo uma pressão tão grande. Então, acho que é justamente essa questão da aprovação e com a nossa preocupação atual de querer parecer, de querer ter um status, enfim. Nossa, muito bom, muito bem pontuado. E Jesus, ele diz o quê? Ele ensina ao contrário, ele ensina a permanecer firme na verdade, mesmo quando todo mundo parece contra a gente. E às vezes é difícil, né? E ficar a favor da maioria e você ser o único ali que está defendendo algo. É difícil. É uma dor muito grande. Mas mesmo sendo injustiçado, Jesus não reagiu com ódio. Ele orou, ele amou e se entregou por nós, como o Frank mesmo disse, né? Isso mostra um tipo de amor que não depende das circunstâncias, mas da escolha de amar até o fim. E Jesus escolheu amar cada um de nós para que a gente pudesse ter vida aqui hoje. E Frank, como dá para viver esse tipo de amor nos dias de hoje, quando as pessoas preferem agir com raiva ou vingança?
Eu acho que a parte mais importante é a gente sempre buscar ter uma comunhão de verdade e diária com Deus. Porque quando a gente segue a Deus e a gente busca ter um relacionamento real com Ele, a gente começa a agir como Ele agiria nas situações. Então, se Deus agia com amor numa situação como essa, a partir do momento que a gente tem uma comunhão real com Ele, a gente consegue agir da mesma forma nas situações que a gente tem nos dias de hoje. Sim, isso é que um negócio que fala, quanto mais a gente busca isso, a gente mais se parece com Jesus, como você mesmo disse. Exato. E a gente acaba sendo o espelho. E às vezes o nosso testemunho diz mais que 1000 palavras. Talvez um amigo nosso vê a gente e fala, nossa, o Frank mudou a atitude dele referente a isso. Mas por quê? Por que que ele é assim? E aí a gente testemunha. E as pessoas acabam querendo conhecer mais um pouquinho sobre esse Deus e a quem a gente serve. E a quem a gente segue com tanto amor e com tanto carinho. A lição, ela fala um pouco que é muito louco pensar de que Jesus, ele poderia ter voltado atrás. Ele poderia ter acabado com aquilo tudo em um estralar de dedos. Acabado com aquelas pessoas, terminado aquilo tudo. Mas ele escolheu o caminho do sacrifício. Isso é amor real, não é emoção. Ele amou verdadeiramente nós e se entregou até o fim. E aqui fala que a cruz, ela não foi o fim. A cruz, ela foi o começo. O julgamento ilegal se transformou a maior prova de amor de Deus. Que o que parecia derrota, na verdade, era um plano perfeito de salvação sendo cumprido. E Luísa, o que esse momento te ensina sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo parece dar errado? Eu acho que esse momento me ensina principalmente que esse ato de Jesus se entregar, passar por tudo isso que ele passou, um julgamento tão injusto, mostra o quanto ele nos ama, o quanto ele nos cuidou e a verdadeira importância dele ter nos libertado. Porque por causa desse ato dele, hoje a gente tem a possibilidade da salvação, da esperança e saber que a gente está nesse mundo de passagem para o céu, que é o mais importante. Então, para mim, o mais interessante é essa questão mesmo, De ensinar a gente a de ensinar. seguir ali, né, e se preparar para encontrar com ele. E Frank, como a gente pode transformar as injustiças que sofremos em oportunidades de crescimento espiritual? Eu acho que o importante é a gente entender que tem coisas que acontecem com a gente não entende o real objetivo que essas coisas... Tipo, a gente não entende o motivo ao qual Deus tem planejado. Ele tem sempre um plano muito maior que a gente não consegue visualizar muitas vezes. E acredito que a gente passar por essas situações difíceis faz a gente presenciar depois bênçãos muito maiores. Eu acho que é muito importante também lembrar disso. Tem uma frase muito interessante que sempre eu ouço em pregações, que é: Jesus escreve de maneira reta por meio de linhas tortas. Porque muitas vezes, pra gente, pra nossa mente pecaminosa e pra gente que é ser humano, a gente não enxerga, como o Frank falou. Então, às vezes, a gente passa por uma aprovação e a gente fala aí, por que será que isso está acontecendo? E mais à frente a gente consegue ver que por meio dessa aprovação, talvez eu tenha dado um testemunho, talvez pessoas ali tenham visto a minha atitude, ou talvez tenham visto essa situação e visto a atuação de Deus. Então é muito interessante a gente ver o quanto a gente às vezes não enxerga no momento, mas quantas bênçãos podem resultar desses problemas que parecem ser tão ruins pra gente. E uma coisa que eu acho muito importante é justamente em meio a essas situações, a gente orar e pedir pra Deus pra gente ser instrumento. Porque, como a gente disse aqui, a gente não entende o que acontece. Mas se a gente está próximo de Jesus, se a gente se coloca à disposição em oração para ser instrumento dos planos dele, tudo acaba se encaminhando e a gente vê futuramente quantas bênçãos surgiram desses problemas ou empecilhos que a vida traz. É sobre se entregar plenamente, né? E a escolher viver por Cristo diariamente. E quando a gente escolhe viver para Ele, quando a gente entende que o sacrifício na cruz, o julgamento ilegal, mas que as pessoas, elas foi errado, foi muito triste olhar para trazer para as leis, analisar tudo ali, traz uma tristeza, mas quando você entende o real propósito, que era salvar a gente, cara, tudo isso muda, né? Traz uma visão totalmente presente. E a gente hoje tem que ser bênção, você é bênção para abençoar as outras pessoas. E se você ganhar algo, compartilhe, se você porque tudo aquilo que você faz volta em dobro para você.
E quando você escolhe viver isso, você acaba transbordando o amor de Jesus para as outras pessoas e acaba entendendo o propósito real de tudo. Hoje a gente viu que o julgamento de Jesus não foi justo, mas foi necessário para que a justiça divina fosse cumprida em amor. E a pergunta que fica é: como a gente reage quando é julgado injustamente? Será que conseguimos responder com amor, como Jesus fez? Ou a gente faz de forma contrária? E eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estarmos aqui hoje a falar um pouquinho, né, sobre esse assunto tão importante. Foi muito gostoso o nosso bate-papo. E eu queria agora deixar essas considerações finais de vocês sobre esse tema, despedindo do pessoal de casa. Então, eu gostaria de agradecer também pela oportunidade de vir conversar sobre um tema tão necessário e tão importante atualmente. E eu acho que a principal lição que fica sobre a lição dessa semana é um convite mesmo. Porque quando a gente estiver nesse mundo, a gente terá situações injustas, que a gente possa enxergar com uma ótica diferente, que a gente possa enxergar como uma oportunidade. Com certeza, eu não vou dizer que vai ser fácil. As situações injustas, elas são difíceis e muitas vezes elas nos fragilizam, mas que a gente possa orar, que Jesus vai trazer essa nossa força e possa enxergar essas situações como uma oportunidade de mostrar o amor de Jesus e permanecer calmos, que a gente tenha certeza da vitória, que é a salvação em Cristo Jesus por meio da cruz. Então, acho que é realmente esse convite e essa mudança da ótica das situações injustas. Frank. E acho que também, da minha parte, mais complementando também, é de sempre manter uma comunhão realmente verdadeira e diária com Deus. Acho que, como a gente havia comentado, isso é realmente muito importante, de você estar conectado com Deus para ser imagem e semelhança de Deus. E através disso, a gente vai conseguir entender que a gente vive num mundo de pecado e isso diz que tipo, a gente vai passar por injustiças nesse mundo, mas que Deus realmente ele tem um plano muito maior, que a gente vai descobrir um dia os seus planos lá no céu. Eu acho que isso que eu gostaria de dizer como para concluir a nossa ideia aqui. Muito obrigado por estarem aqui. Valeu demais, Frank. Valeu demais, Luísa. E para você que está ouvindo aí o nosso roteiro Teamcast, está nos acompanhando, lembre-se que a justiça não vem de homens, a justiça vem de Deus. E que mesmo que quando o mundo for injusto, confie em Deus, porque Ele pode transformar a sua dor em propósito. E a gente fica por aqui e até o nosso próximo episódio do roteiro Teamcast. Tchau!